Isaías capítulo 43. Aleluia. Santo, poderoso é o Senhor. Amém. Nós vamos ler, irmãos, Isaías capítulo 43, o versículo 18 e o versículo de número 19. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra essa noite. Fale conosco, Senhor, nesses próximos minutos, assim como o Senhor já falou através dos louvores, assim como o Senhor falou desde a primeira oração, assim como o Senhor tem falado em todos os cultos desta igreja. Abra o nosso entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. E amém. Para sempre ao Senhor. Amém? Essa noite, meus irmãos, dentro da palavra do Senhor, eu quero dizer aqui algo que vai nos ajudar. A Bíblia sempre vai nos ajudar. A palavra do Senhor sempre vai nos trazer ajuda quando nós sempre precisamos. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Toda a palavra serve para o nosso auxílio, serve para a nossa consolação. Quando a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei as antigas, Deus está dizendo ao nosso coração que nós não devemos nos apegar em coisas do passado que nos levaram à tristeza, que nos levaram à decepção. Quantas vezes, irmãos, na calada da noite, nós deitamos em nossa cama e começamos a viajar no pensamento. Todo mundo faz isso todos os dias. Mas, irmãos, nós não podemos viajar em pensamentos que vão nos trazer tristeza. Quando você começar a ouvir aqueles pensamentos que vão te lembrar de coisas passadas, de momentos que te deixaram triste, que te deixaram, que trazem você lembranças, pare de pensar nisso. E eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que faz você lembrar de algo passado, que te traz uma lembrança ruim, elimina da sua vida. Se for música, pare de ouvir aquela música que vai te lembrar tal situação, tal pessoa, tal problema que você passou. Se for até mesmo um lugar em rua que você passa ou evite passar. Se for uma roupa, irmãos, a coisa é tão séria, que, por exemplo, eu vim para a igreja hoje, além de todo mundo se arrumar para vir para a igreja, perfumado. Não sei você, mas eu vim, eu sempre venho. Quem chega perto de mim pode perceber isso. Às vezes, irmãos, a lembrança é tão grande que até em um perfume você pode lembrar: nossa, esse cheiro me lembra tal pessoa. Você está comendo uma comida, nossa, essa comida me lembra tal pessoa. Se é uma lembrança boa, que vai trazer para você uma alegria, uma felicidade, naquele dia difícil, tudo bem, tranquilo. Mas e quando é uma lembrança que vai te levar para a tristeza, e pior ainda, te levar até para a depressão? O conselho da palavra de Deus esta noite é: não nos apeguemos a lembranças e a coisas passadas que vão deixar a gente ruim. A palavra que eu quero ministrar hoje é para trabalhar na sua mente, para trabalhar no seu intelecto, no seu coração. Não é uma palavra de prosperidade, hoje não é uma palavra para avivar o seu coração, é uma palavra para nos trazer um despertamento, no sentido de que nós precisamos entender que pensamentos maus pensamentos, más lembranças podem prejudicar a nossa vida. Lembrar do passado é maravilhoso. Eu mesmo, quem me tem na rede social sabe que eu sempre estou postando não uma coisa antiga do passado, principalmente se for coisa de infância, uma lembrança boa. Mas, irmão, se é algo ruim, elimine da sua vida. Para não ficar tão repetitivo nas minhas palavras, vamos à Bíblia, que a Bíblia sempre vai ser a melhor palavra que nós podemos dizer. Eis que faço uma coisa nova, versículo 19: agora sairá a luz, porventura não a percebeis?
Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, versículo 19 de Isaías capítulo 43. Deus está dizendo que Ele ia colocar um caminho no deserto, rios no ermo. Ermo também quer dizer deserto, então é a mesma coisa. Deus quer colocar você em caminhos novos, mas para você andar em caminhos novos, você tem que sair dos caminhos antigos. Tem pessoas, por exemplo, que tiveram fracasso na vida sentimental e nunca mais conseguiram se levantar, nunca mais conseguiram se erguer, nunca mais conseguiram, falando abertamente, amar outra pessoa. Tem pessoa, irmão, que no serviço trabalhava direitinho, mas talvez um patrão ou um enviado do diabo mesmo foi lá e te humilhou na frente das pessoas, e você nunca mais conseguiu ser e desenvolver seu serviço em tal área como você fazia antes, com medo de fracassar novamente. Às vezes o medo de fracassar novamente traz aquela lembrança de quando você fracassou. Pegue hoje todos os teus fracassos e fale: Deus, tira de mim esses pensamentos, tira de mim isso que está me aprisionando. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Vamos agora ao Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler essa noite só uns 5 versículos só. Geralmente quando eu prego eu leio uns 10, mas hoje eu vou ler só uns 5. Hoje é a metade da palavra. Filipenses capítulo 3. A gente fala assim, mas ninguém nunca faz isso, né? Eu não falo que vai pregar pouco, mas nunca prega. Isso é mentira. Vou pregar pouco hoje. Não, ninguém cumpre isso, não. Tanto é que eu nem falo mais isso, não, para não pecar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim a palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Talvez a sua tradução está aqui: para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Observe o versículo 14, que ele diz: prossigo para o alvo. Alvo é o que? Um prêmio. O alvo é o que? É a recompensa. Deus quer te dar uma recompensa grande, e Ele vai te dar em nome de Jesus. Deus quer te dar grande vitória, e Ele vai te dar em nome de Jesus. Mas Deus está dizendo: esqueça o fracasso, esqueça os maus pensamentos, esqueça o dia que você fracassou. Mas o dia que eu fracassei fica martelando na minha mente. Ore e fale: Espírito Santo, apague da minha mente aquilo que me condena, aquilo que me acusa, aquilo que me diminui, aquilo que me joga para baixo, aquilo que me faz ser inferior às outras pessoas. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu nunca fiz esforço para ser melhor do que ninguém, porque todo mundo tem o seu valor, dentro da igreja e fora da igreja também. Mas uma coisa eu quero: sempre ser feliz. E para ser feliz, pela palavra do Senhor, eu entendo que eu não posso me apegar a coisas que vão me entristecer. O texto aqui está dizendo mais uma vez, Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Tinha coisas que Paulo ainda não tinha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Então, não ande para frente carregando o seu passado triste. Eu volto a repetir: se há uma lembrança boa da sua infância, se há uma nostalgia que vai te fazer feliz, tudo bem, pense, até sonhe com isso. Mas se há uma lembrança que tira a sua alegria, que diminui você, que deixa você chateado, lute, busque em oração. Busque em oração, fala: Senhor, eu não quero ficar preso nisso, eu não quero ser preso nisso que está me aprisionando. Vamos ler, irmãos, outro texto. Vamos agora ao livro de 2 Coríntios. Agora eu vou falar de nós que somos crentes.
Tudo que eu estou falando aqui é para nós que somos crentes, amém? Mas esse versículo aqui é praticamente só para quem é convertido. Quem não é convertido, não é essa palavra, mas para você que é esta palavra. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Se alguém está em Jesus, as coisas velhas se passou. Ah, mas você está na igreja hoje, não era você que no passado falava isso? Você quer dar um de crente aí, mas você no passado era o pior que tinha na escola, é o pior que tinha no serviço. Se fosse homem, saía pegando todas as menininhas. Se fosse mulher, saía com todos os caras. E agora você quer dar um de bonzão para mim? Não, meu irmão, não é que eu sou bonzão. Cristo transformou a minha vida, Ele mudou meu coração. Eu não sou mais aquele canalha do passado, eu não sou mais aquela pessoa que dava mau testemunho. Agora eu estou me esforçando para ser cada dia o melhor de mim, para agradar a Deus. Não você, agradar a Deus. Nós nos esforçamos para ser o melhor a cada dia, para agradar a Deus. Mas aí eu volto de novo na mesma tecla do início, porque o foco da palavra hoje é falar de pensamentos passados. Quando a pessoa se apega a pensamento passado, aquilo trava a vida da pessoa. E existe alguém que é mestre em jogar o seu passado na sua cara, é o diabo. Só que o diabo ele não aparece para ninguém hoje. Ele não aparece para ninguém, ou eu sou o diabo e eu estou aqui. Ele vai usar pessoas. E às vezes, irmão, quando você está com um propósito de buscar a Deus, num jejum, numa consagração, num momento especial, o diabo envia a pessoa errada, porque não é a pessoa certa, é a pessoa errada. O diabo envia a pessoa errada na hora certa, na hora que você está buscando para tirar a sua paz, para começar a encher a sua cabeça. É aí que você necessita ter a presença do Espírito Santo, para que você tenha uma coisa chamada domínio próprio. Glória a Deus. Já preguei aqui acho que umas 4 vezes sobre a vida de Jó. Jó, ele era um homem que tinha domínio próprio. Porque Jó, irmãos, o mundo caiu na cabeça dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu o casamento. Não, ele não perdeu o casamento não, a mulher estava lá. Mas que mulher era aquela que afundava o cara mais do que ajudar? Ficava só acusando ele, ficava só jogando na cara dele os fracassos dele, ficava só detonando ele para afundar ele cada vez mais. Se é para ter uma pessoa assim, é melhor nem ter. Irmãos, não sou eu, é a Bíblia que diz, tá? Mas esse versículo vale tanto para homem como para mulher. A Bíblia diz assim, ó: é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta. Mas isso vale para homem também. É melhor morar no deserto do que com um homem briguento. É melhor você estar sozinho do que uma pessoa que só vai desanimar você, só vai entristecer você. Mas aí você diz, não, no meu caso o problema não é esse. Nesse caso o problema são os meus filhos. Nesse caso o problema é a minha família. Nesse caso são os meus irmãos. Nesse caso são os amigos de trabalho que não tem nada a ver com a minha família, mas estão sempre lá na minha cabeça. É por isso que você precisa do Espírito Santo, para que você tenha autocontrole. A pessoa vem tirar a tua paz, você não perde a paz. A pessoa vem jogar o seu passado na sua cara, você fala, eu não vivo mais no passado, o meu passado ficou para trás, a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus, o que eu fazia no passado, eu não faço mais, eu nem volto mais, eu nem estou lá mais, eu estou caminhando no caminho que Deus quer para a minha vida. Eu não vivo no passado, não estou preso em um passado de derrota. Se você está, tudo bem, mas eu quero viver a vontade de Deus, não no passado de fracasso, mas eu quero viver um momento de vitória para a glória do meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O conselho da Bíblia é esse, irmãos. Eu sei que vai chegar um dia em que Deus vai nos tirar todos os pensamentos ruins. Vamos ler isso na Bíblia. Vamos começar primeiro por Isaías, depois nós vamos para Apocalipse. Isaías capítulo 66.
Eu ia ler só Apocalipse, mas vou ler Isaías também. Para ficar mais fácil, é o último capítulo de Isaías, capítulo 66. Depois a gente finaliza em Apocalipse. A palavra hoje ela é rápida, e hoje vai ser rápida mesmo. Hoje eu vou cumprir. Isaías capítulo 66, versículo 22. Versículo 22. Versículo 22. Porque como o novo céus e a nova terra hei de fazer, assim estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então a Bíblia fala que haverá um futuro em que a nossa vida vai ser somente e exclusivamente para adorar a Deus. E sabe o que é bom além disso? Capítulo 65, ainda de Isaías, versículo 17. Versículo 17 do capítulo 65. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluia. Glória a Deus. Viveremos um lugar onde nunca mais lembraremos de qualquer fracasso, qualquer declínio, qualquer pecado. Tudo aquilo que nos tirou a paz será extinguido para sempre da nossa vida. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Vai ficar mais fácil, é a última página da Bíblia. Só abrir na última página. Depois que você abrir na última página, talvez, dependendo do tamanho da sua Bíblia, está na penúltima página. Capítulo 21, versículo 4, versículo 5. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais, eu gosto de chamar esse versículo, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, morte, pranto quer dizer choro, clamor de desespero, e dor é coisa do passado. Você não vive no passado, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando você for orar hoje, você fala isso para Deus: Deus, eu quero viver esta palavra, eu quero viver isso, de que o Senhor entregará para mim um momento em que eu vou viver em um lugar que eu não vou ter mais lembrança do passado. Mas eu quero que esta noite, Deus, eu quero que neste dia, este pensamento ruim, esse pensamento que me faz lembrar de um fracasso meu, de uma derrota, de algo que eu passei ruim, seja tirado para sempre da minha vida. Uma vez eu contei aqui na igreja que quando eu era novo convertido, ainda jovem, ainda começando a estudar a Bíblia, novinho ainda, o diabo colocou uns pensamentos na minha cabeça, e eu não conseguia tirar aquele pensamento da minha cabeça, pensamentos maus, e eu queria me livrar daquele pensamento, e eu não conseguia. Sabe o que eu fiz? Fui buscar um aconselhamento na igreja, e eu cheguei para uma irmã, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, e expliquei para ela: a minha mente está com tanto pensamento ruim, eu não consigo me libertar desses pensamentos. Eu queria, o que eu faço para me livrar desses pensamentos? E eu lembro que aquela serva de Deus falou assim para mim: toda vez que você tiver um pensamento ruim, confesse a palavra de Deus. E eu falei: como assim? Ela falou: vou te dar um exemplo. Se vier um pensamento que vai te entristecer, um pensamento que vai te condenar, um pensamento que vai te acusar, um pensamento que vai fazer um mal para a sua vida, diga, por exemplo, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ela falou: fale isso, cite a palavra, cite a
Bíblia Sagrada, porque a palavra tem poder. Cite a palavra, que isso vai transformar a sua mente. E toda vez que vinha um pensamento, e toda vez que eu tinha um pensamento ruim, eu citava o versículo da Bíblia, eu citava a palavra, e não é que funcionou mesmo, e não é que deu certo. Irmãos, a palavra tem poder. Quando o diabo vier acusar você na sua mente, te colocar um pensamento ruim, te colocar algo que vai trazer uma tristeza para a sua vida, cite a Bíblia, cite a palavra de Deus, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Vem um pensamento que vai te lembrar do passado, cite: eu sou uma nova pessoa, eu nasci de novo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu não ouvi no ano passado, Jesus já me libertou disso. Cite a palavra. A palavra, ela tem poder. Nós precisamos viver a palavra todo dia e todo momento. Glória a Deus. Último versículo para terminar. Romanos 12, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Romanos 12, você já sabe que eu vou ler, então eu vou falar até o versículo já, 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda que a Bíblia está dizendo: sedes transformados na renovação do vosso entendimento. Sabe o que é entendimento? A mente. A sua mente tem que ser renovada. Renova a tua mente. Não se apegue ao passado. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. A tua mente tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra, tem que estar em Jesus. Amém. E a sua boca deve confessar sempre palavras de bênção, nunca palavras de maldição. Tiago, capítulo de número 3, que é o último versículo que eu leio agora. Agora é mesmo o último. Tiago, capítulo de número 3. Está depois do livro de Hebreus. Está quase no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 3. Glória a Deus. Agora a leitura vai ser um pouquinho longa, como eu gosto de fazer. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Tiago capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Amém. Só a Carlinha achou? Falou amém? Foi não? Não, a voz é parecida. Tiago capítulo 3, perto de Apocalipse. Eu sei que você está entendendo a palavra. O foco da palavra hoje é esse. Não se apegue a pensamento passado. Não se apegue a fracasso. Não se apegue a nada que vai acusar sua mente, que vai condenar sua mente. Você já está liberto pelo sangue de Jesus. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Lembra que eu falei agora há pouco? Nunca queira ser melhor do que ninguém. Fique na sua posição. Não, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então ninguém é perfeito. Temos falhas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí eu te falo, quem é o perfeito aqui nessa palavra? Nenhum de nós. Todos nós já fomos reprovados aqui, porque ninguém é perfeito. Será o dia, mas ainda não é. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus quer dizer navios, barcos, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer
a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quer dizer, se nós não controlarmos a nossa boca, quem vai controlar a nossa boca? O diabo. A pessoa começa a xingar. Você quer ver como? Eu vou parar aqui e depois eu vou continuar lendo. Você quer ver como uma pessoa pode ser controlada pelo diabo? Pelos demônios? É quando você até hoje, na igreja, não conseguiu parar de falar palavrão. É quando você até hoje na igreja não conseguiu dominar a sua boca. Você xinga, você talvez use até aquela velha frase: não me irrita que eu vou xingar, não me irrita que eu vou soltar um palavrão. Se você falou isso, você já mostrou que você não é convertido ainda. Você já mostrou que você ainda não certamente teve encontro com Deus verdadeiramente. Porque um cristão ele é transformado até nas suas palavras. Eu não vou entrar aqui em questão de roupa, irmão. Roupa não quer dizer transformação nenhuma. Eu posso estar aqui de terno e gravata e ser um tremendo mau caráter. Não é a roupa que vai demonstrar quem eu sou. As minhas atitudes vão demonstrar quem eu sou. E sabe como que é a atitude que a pessoa nota de você primeiramente? Suas palavras. Conversa com alguém que você acabou de conhecer. Qual é aquela famosa frase do mundo? A primeira impressão é a que fica. Se você vai conversar com uma pessoa e nota o estilo da pessoa, o jeito da pessoa falar, não estou falando em questão de sotaque ou de gíria, irmão, não tem nada a ver. Tanto é que qualquer um de nós, se qualquer um dos irmãos fosse aonde eu nasci, você ia falar que ninguém lá é crente, os crentes. Porque eu sou de São Paulo, sou do Grajaú, que passa todo dia no Cidade Alerta. O que você assiste no Cidade Alerta, no Brasil Excelente, é de lá de onde eu vim, é de lá de onde eu nasci. Então eu sou daquele meio, entendeu? Não estou falando aqui da questão de gíria, de comportamento de lugar. Cada um tem o seu jeito em forma de comportamento. Eu estou falando de atitude, é diferente comportamento de atitude. É diferente, eu estou falando de comportamento no sentido também de ser grosseiro, mal educado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou me esforçando aqui para explicar, mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo, irmãos, que você reconhece o homem de Deus, uma mulher de Deus, é nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu jeito de tratar as pessoas. Tem uma coisa que nós aprendemos desde pequenininho em casa. Desde pequenininho em casa. Talvez você já ouviu isso. Se você é casado, você já ouviu isso. Se a pessoa, se o rapaz não for um bom filho, nunca vai ser um bom marido. Se a moça não for uma boa filha, nunca vai ser uma boa esposa. Por quê? Porque é dentro de casa que a gente aprende a tratar bem as pessoas. Quer ver uma prova de que você também não é convertido, parte 2? Não estou te acusando não, tá? Porque a palavra de Deus sai para nos confrontar, amém? Você está aqui para aprender a ser uma pessoa melhor. É quando na igreja você é legal com todo mundo, gentil com todo mundo, educado com todo mundo. Mas em casa, desculpa a minha expressão, é uma peste, é uma praga, xinga. Os seus vizinhos, você fala que é da igreja, você fala até vergonha para a igreja se você falar que é da igreja. Ah, eu sou da igreja. Xinga, fala palavrão, manda a pessoa toda hora para o inferno, toda hora fica gritando. Irmãos, nós somos seres humanos. Eu acabei de ler aqui que ninguém é perfeito. É claro que tem hora que a gente fica bravo, tem hora que a gente fica com raiva. Você é ser humano ou você é um robô? Todo mundo é assim. Todo mundo. Até Jesus ficou bravo, irmãos, um dia, quando ele chegou na igreja e viram que na igreja o pessoal começou a ficar vendendo coisa. Diz a Bíblia que ele pegou lá um azorrado, um chicote e nervoso começou a expulsar todo mundo. Jesus ficou bravo, mas Jesus não se entregou à ira, foi apenas um momento. Lembra do que a Bíblia diz? Não permita que a ira passe de um dia para o outro. Quando ele usa a expressão do sol, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Você está nervoso agora? Se acalme. Vai ficar um dia nervoso, 2, 3, 4, 5, todo dia, a tal ponto que o filho e a filha têm medo do pai, o marido, a esposa, brinca em casa, quebra o pau, joga garrafa um no outro. Não, meu irmão, dentro da igreja vamos ser os melhores, em casa vamos ser os melhores, no serviço vamos ser os melhores. A minha maior vergonha, irmãos, que eu tive na questão profissionalmente falando,
É quando eu conheci alguns irmãos que eram da igreja, mas não parecia que era da igreja coisa nenhuma. Talvez você, no seu trabalho, você já conheceu gente assim, que você é da igreja, você dá um bom testemunho, você se comporta direitinho, você está obedecendo a palavra, e aí você conhece uma pessoa que diz que é da igreja e faz tudo o contrário que é da igreja. Nem parece que é da igreja, nem parece que é de Jesus. Uma vez quando eu trabalhava aqui na empresa, um camarada começou a vir falar umas piadinhas pesadas pra cima de mim. Eu cheguei para ele e falei: cara, na boa, você é da igreja? Tem certeza que você é da igreja mesmo? Fala sério, você vai na igreja mesmo com essa atitude sua? Tem certeza que você é de Jesus? Aí ficou assim dando uma risadinha para mim meio sem graça, porque, como a gente fala lá em São Paulo, já chamei ele da xixa já. Já joguei na parede e falei: rapaz, você é da igreja mesmo? Com esse comportamento, com essa atitude? Entenda, eu não estou falando da questão de você ser simpático, ser alegre, ser feliz. Isso aí é outra coisa. Eu sou o que sou de todo jeito. Você me vê nas redes sociais brincando, postando uma piada, postando uma coisa alegre, tudo bem. Mas uma coisa é a pessoa passar dos seus limites, a pessoa romper os limites, dar mau testemunho. Se a pessoa dá mau testemunho, como é que pode ganhar alguém para Jesus dando mau testemunho? Se a pessoa não vê Jesus na sua vida, como é que você quer que ela veja Jesus, se nem você tem Jesus para apresentar para ela? Irmãos, a Bíblia está dizendo: transformeis o vosso entendimento, transforme o mundo. Voltando aqui ao livro de Tiago, porque senão se eu falar nisso eu vou ficar aqui até amanhã. Nós paramos no versículo, deixa eu ver aonde foi, versículo 6, versículo 7, Tiago 3, 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como aves, tanto como répteis, como animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, e está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, porque acabei de falar, a pessoa que dá mau testemunho, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10, que é para nos confrontar. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita-se alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ele está dizendo: ou você é cristão ou você não é, ou você é da igreja ou você não é, ou você realmente serve a Jesus ou você realmente não serve a Jesus. Mas a palavra aqui hoje não está para te julgar, não está para condenar você, está para dizer o seguinte: ainda dá tempo de você fazer as coisas certinho, consertar a sua vida corretamente. Até hoje, irmão, até hoje eu confesso que eu não tenho dado bom testemunho, eu tenho sido assim, assim, assim. Tudo bem, amém, Deus te entende e Deus te perdoa. Mas a partir de hoje, fala: Senhor, eu vou me esforçar para ser melhor, eu vou me esforçar para fazer a diferença. Vou chegar no meu serviço amanhã, vou ser diferente. Vou chegar na minha casa, vou ser diferente. Vou chegar na escola, na faculdade, aonde eu for, Deus, as pessoas vão ver a diferença na minha vida. Então a palavra hoje é dentro desses dois pensamentos. Primeiro, não se apegue a pensamentos passados. E segundo, dê um testemunho. Honre a Jesus onde você estiver, porque o Senhor é contigo. Ele é o teu Deus, é o Senhor que te dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e Ele está aqui para te abençoar poderosamente.